Muito bem, irmãos, amigos, vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio 4 e 9. Nesse livro, Moisés faz uma recapitulação dos 40 anos que o povo judeu havia passado no deserto, tendo o próprio Moisés como líder. E Moisés, então, faz um resumo do que havia acontecido, do que houve, entrega a liderança para Josué, e ele próprio morre, Moisés. Então, é nesse contexto aqui, em que nós lemos Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Moisés falando ao povo de Israel: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos, e aos filhos de teus filhos. E a passagem continua. Eu quero, em vez de desenvolver o próprio texto em si, eu quero desenvolver o tema de vigiar. Essa expressão de guardar a própria alma é muito bonita e eu gostaria que ficasse nos nossos corações hoje. Tanto que o título da pregação é Vigilantes da Alma. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, um pequenino trecho que eu li. Não vou desenvolver no sentido de examinar cada aspecto desse trecho, mas simplesmente tomar o assunto de guardar a alma como um tema, aí sim, a ser desenvolvido aqui entre nós. Que Teu Espírito Santo nos ajude neste aspecto tão importante da vida cristã, que é guardar a própria alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço pelos resultados desta pregação, não apenas na vida de quem já é crente em Cristo pela fé nele, mas também na vida de quem não te conhece como Pai, ainda não passou por um processo da conversão definitiva em Cristo, e que pessoas assim sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito e pela Tua misericórdia, sejam conduzidas aos pés do Salvador. De uma forma ou de outra, Senhor, glorifica a Ti mesmo com esta pregação e ao Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Guardar a alma, ter cuidado, não expor a própria pessoa a perigos. Obviamente, aqui o contexto, perigos espirituais. Não vejo aqui a ideia de ter cuidado ao atravessar uma rua, ter cuidado com a sua alimentação. Pode até estar muito indiretamente incluído. E o aspecto da rua, estou falando de uma coisa moderna, não na época, ainda mais no deserto, como eles estavam lá, saindo do deserto. Mas aqui, basicamente, a ideia é guardar a sua pessoa em termos espirituais. Cuidado com o que você vai expor sua própria alma. A Bíblia alerta em várias partes sobre a responsabilidade de vigiar a própria condição espiritual. Cada um trate de vigiar a si mesmo. Vamos a Mateus capítulo 26, versículo 41. Encontramos o Senhor Jesus Cristo na hora crítica que precede a traição de Judas. Lá no Jardim das Oliveiras. Mateus 26 e 41, quando ele vai orar,
e sai à parte com os 3 apóstolos que sempre estavam mais íntimos dele, Pedro, João e Tiago. E ele diz, aliás, vamos ao 39, para pegarmos o contexto que é melhor. O 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Aí vem o 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Lá no Evangelho de Lucas, não precisa ir até lá, no capítulo 22, falando do mesmo incidente, do mesmo evento, diz que eles estavam dormindo de tristeza. Então, além do fato em si, de que eles estavam dormindo, fala pelo menos um dos motivos. Eles estavam tristes, desanimados, com a perspectiva de perderem o seu querido mestre e tudo mais. O fato é que aqui o Senhor Jesus Cristo fala uma frase que ficou muito famosa, embora não muito compreendida às vezes, nem muito explorada em termos de explicação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há algumas maneiras de se entender o que ele diz aqui. Entendo eu, basicamente, que ele quer dizer que eles até que queriam, no contexto daqueles 3 apóstolos, eles queriam até mesmo orar, eles queriam de alguma forma acompanhar o Senhor Jesus Cristo, o mestre deles, naquela hora, mas o corpo deles, e acho que envolve a mente deles, estava triste, desanimada, e tarde da noite, deu sono. Então o corpo, o aspecto físico, corporal, não acompanhou o desejo espiritual. Então esse carne aqui que ele fala não deve ser no sentido que a Bíblia também usa muito a palavra carne, falando do aspecto pecaminoso do homem, de como eles tivessem pecado aqui, coisa assim. Não creio que seja o contexto, mas carne aqui é usada como um contraste com o espírito. O físico é fraco, que de fato é mesmo, e acabaram não aguentando e dormiram. E ensina aqui uma lição muito valiosa logo de saída da nossa explicação, que serve para nós todos. Não adianta apenas querer alguma coisa, desejar alguma coisa. Se o contexto aqui é este, a explicação que eu estou dando para essa frase dele, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, se é de fato esta a explicação, então é mais ou menos o seguinte: vocês podem ter intenção de orar comigo, vocês podem estar com o melhor dos objetivos e me apoiarem, mas dormindo não adianta. Então a lição é ter vontade de alguma coisa, querer alguma coisa, ter como objetivo um certo alvo, por melhor que seja, por mais espiritual, beneficamente espiritual que seja, adianta pouco, se não for acompanhado pelo restante da pessoa inteira, pela prática, não ficar apenas na intenção. Então a intenção deles de orarem com Jesus pouco adiantou naquele contexto ali. O que ele queria era oração mesmo, não era intenção de oração. É diferente uma coisa da outra. Nós somos limitados por um corpo frágil, incluindo uma mente sujeita à atração do mundo, uma mente pecadora. Então devemos sempre observar isto. Minhas intenções são importantíssimas, sim, aos olhos de Deus. O
meu desejo de ser padrão nas coisas espirituais, eu tenho de fato um coração que deseja isso, mas isso não é suficiente, porque eu estou limitado por um corpo frágil, uma mente frágil, uma pessoa toda envolvida com imperfeições de toda ordem, de falhas e mesmo pecados de toda ordem. Então, sempre atento para isto. Além da sua intenção, o que você está fazendo? Qual é a prática? Qual é a providência que você está tomando? E duas soluções aqui, então, o Senhor Jesus Cristo aponta para os seus apóstolos: vigiai e orai. Vigiar, concentrar-se em perceber o perigo chegando. Vigiar não é nada mais, nada menos do que isso. Pela maneira que muitos vigias fazem, parece que vigiar é dormir no banquinho, né? Que é a ideia clássica que a gente tem do vigia, ali com o cacetete do lado, o revólver no chão, ali dormindo. Mas vigiar não é isto, é o contrário, é não dormir. O bom vigia é o que está atento para a chegada, ou pelo menos a ameaça de um perigo chegando. Isso é vigiar. E vigilância espiritual é um dos pontos cruciais de uma vida cristã vitoriosa. Aliás, o verbo vigiar do grego é gregoreo. Damos até nome às pessoas. Gregório. As pessoas se chamam Gregório. É exatamente a transliteração do grego, que significa vigiar. Então, quando você chamar alguém de Gregório, ele é vigilante. Literalmente, que significa vigilante. Pois seja o Gregório. Quase que eu coloquei como título, em vez de vigilantes da alma, Gregórios da alma, mas ninguém ia entender coisa nenhuma antes dessa explicação. Mas é isso. É tão importante que começaram a dar nome a esse nome, ao sentido de vigiar, um vigilante. Fulano é um vigilante. Que era 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ainda dentro da ideia de vigiar. Jesus Cristo apontou duas providências para os apóstolos que estavam dormindo. Estamos na primeira: vigiar. Vigiar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: passagem conhecidíssima: sede sóbrios e vigiai. Em algumas versões tem vigilantes. Vigiar é melhor, porque no original é o verbo vigiar. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Concentrando no aspecto então da vigilância, observem que antes do apóstolo Pedro mandar os leitores da sua carta vigiarem, ele deu uma primeira ordem. Vigiar foi a segunda. Antes ele deu a primeira. Qual é? Sede sóbrios. Curioso, que significa, na língua original, calmo, sereno de espírito, controlado. Esta é a ideia. E logo depois vem então o mesmo verbo que Jesus usou: vigiai. Observe, primeiro, vigiar não significa estar nervoso, tenso, ansioso naquela vigilância. Pelo contrário, a maneira mais eficiente de vigiar é estar tranquilo, sereno, atento, até mesmo para poder perceber nos primeiros sinais a aproximação de alguma ameaça. Alguém que está tenso, nervoso, ele não vai desempenhar esta função com eficiência.
Então deve estar tranquilo para poder vigiar a si mesmo. Segunda observação: o diabo não fica nos rodeando o tempo todo. Aliás, seria mais fácil nos precaver, porque nós estaríamos constantemente sentindo a presença dele, a tentação dele, e seria diferente do que ocorre na realidade. É que ele fica vagando no mundo, como Deus perguntou a ele no livro de Jó: o que você anda fazendo, Satanás? Ele disse: rodeando a terra. Então a ideia que dá é que os ataques do diabo não são precedidos de um arrodeio constante, o tempo todo, 24 horas por dia. Seria mais fácil. Se alguém for dormir e ver na frente da sua casa alguém ameaçador a noite inteira, e no dia seguinte, de novo, e no dia seguinte, de novo, fica mais fácil tomar uma providência, colocar um bom vigia, um sistema de alarme, chamar a polícia, não sei. Mas o problema é exatamente que você não sabe quando é que o ladrão ataca você nunca sabe quando é que ele vem e lhe agride ou lhe aborda na rua, você não sabe. Então, um aspecto é este aqui, é que nós não sabemos quando vai atacar, como o diabo vai atacar. Que ele vai. A Bíblia diz: como um leão que ruge procurando alguém para devorar, para destruir. Imagine você ouvir no rádio um dia que um leão soltou-se do circo e fica a 2 quadras da sua casa. Essa é a sua situação com relação ao diabo. Ele pode aparecer e pode não aparecer. Ele está na redondeza, pode ter ido para o outro lado, está até bem longe de mim, pode ter vindo para o lado aqui de casa, então ele pode estar a poucos metros de mim, do outro lado da esquina, não sei. Então é apavorante a ideia. Tem um leão solto aqui, bem perto de casa. Então a ideia com relação ao diabo é a mesma coisa. O leão pode não vir nunca, e pode vir 1 minuto depois. O diabo, essa opção dele não vir nunca nem existe, porque ele vem, mas não sabemos quando. Então é a extrema importância de vigiar. Graças a Deus por aqueles que estão firmes nesta vigilância, serenos, calmos, como diz aqui, sóbrios e muito atentos para a própria alma, guardando a própria alma, vendo com um binóculo para ver mais longe ainda a aproximação de um perigo. Por quê? Porque eu zelo muito por esta alma, porque eu não quero que minha alma seja atacada, eu não quero cair. Eu preciso vigiar. Esta conscientização tem que estar na mente do crente constantemente. Eu preciso vigiar, porque o que eu tenho em mim é muito precioso, minha alma. E a segunda solução que o Senhor Jesus Cristo deu para os apóstolos: vigiar, primeira. Segunda, orar. Primeiro, orar para que o perigo não venha. Um tema, aliás, bem presente nas Escrituras, Salmo 119, versículo 29. Nós lemos assim, Salmo 119, 29. Afasta de mim o caminho da falsidade. Afasta. Senhor, não deixa nem que chegue perto de mim esse caminho, ou melhor dizendo, que eu não chegue perto desse caminho. O caminho não vem até nós é que vamos para as estradas, não ao contrário. Mas seja como for, afasta de mim a falsidade, o que não presta. Prevenção, é uma oração de
prevenção a Deus. João 17,15, naquela oração que nós conhecemos como oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que inclusive foi nessa mesma noite que ele foi traído, e nós estamos examinando aquele evento entre ele e os apóstolos no Monte das Oliveiras. Essa oração foi logo antes. João 17,15, ele falando em alta voz ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mesma ideia, só que agora pedindo que o Pai guarde do mal os seus discípulos. Cristo pedindo, oração preventiva. Então, primeiro, orar para que o mal não chegue até você. Ao mesmo tempo que você vigia, você pede a Deus que Ele livre da aproximação de um inimigo. Aliás, combinando com a mensagem passada, né? Os dois elementos, o humano e o divino. Você vigia e ora a Deus para que Ele não deixe vir o inimigo. Só que Ele pode deixar. Ele pode permitir, dentro da vontade soberana dele. E se você vê o inimigo chegando, você então pede socorro a Deus para socorrer. Mateus capítulo 6, versículo 13, quando ele próprio, Jesus, ensina aquela oração modelo, ele diz assim, Mateus 6 e 13: e não nos deixes cair em tentação. A ideia é que a tentação chegou, não me deixe cair nela, já estou lutando contra ela, porque são fases, né? Em você estar tranquilo, vigiando com binóculo, não tem problema nenhum à vista, de repente você vê chegando e chega uma tentação forte. Às vezes você mesmo deixa o binóculo de lado e deixa a vigilância de lado e se dirige à própria tentação. Às vezes ela vem de uma maneira totalmente inesperada e lhe pega com o binóculo e tudo nas mãos. E então você está realmente tentado, fortemente, já é fato. Então não é o caso mais de você vigiar, não é o caso mais de você pedir a Deus que Ele livre da chegada do inimigo. Já chegou, está na sua frente, o leão já está na sua frente com juba e tudo. Aí vem orar pedindo socorro a Deus. Como é que você vai lidar com esta tentação? E muitas vezes nós conseguimos nos safar, conseguimos de fato ser tentados e não cair. Ser tentado não é pecado, claro. Jesus foi tentado muitas vezes. Então a tentação em si não é um problema. Não é um problema cristão, não é uma falha cristã, porque ela vem de lá para cá, é do inimigo contra nós. A nossa falha é cair nela. Não me deixe cair em tentação. Orar. Então somente vigiar não resolve, é vigiar e orar. Já usei outras vezes a ilustração de um paraquedista, em que ele pula do avião e vê o chão caindo, chegando perto, ele sabe que está chegando perto na hora, ele sabe que está indo tudo muito rápido, ele está totalmente atento, bem vigilante de tudo, mas se ele não abrir o paraquedas, ele se esborracha no chão. Então ele tem que vigiar, olha a hora, está na hora, velocidade, então abre, toma providência. Infelizmente, irmãos, sempre existem os que descuidaram, não vigiaram, não viram nada, como um bêbado atropelado no meio da rua, não sabe nem de onde é que veio o carro. Não sabia nem que estava no meio da rua. Quantos crentes são pegos desta forma?
estão tão embriagados com as coisas da vida, do mundo, tão dispersos, tão desatentos, que atravessam a rua sem saber nem o que estão fazendo e quando vê já estão no hospital acordando do desmaio, infelizmente. Há aqueles que viram o inimigo se aproximando, mas não gritaram, não correram, não tomaram providências, não oraram a Deus, viram a terra chegando e não abriram o paraquedas. Sabiam que o leão faminto estava à solta, querendo alguém para devorar, querendo ele próprio para devorar, mas não cuidou e foi atacado. São crentes que não protegeram a própria alma, não fazendo o que Moisés disse, pouco antes de morrer, recomendando para o povo lá judeu, no portal da terra prometida, entrando na terra prometida, logo antes de entregar a liderança para Josué e sair de cena, guarde a própria alma. O crente não guarda a própria alma, é atropelado, atacado, cai, e aí se afasta de Deus, coração frio, sem gozo, sem paz, desanimado, esperneando muitas vezes para escapar das garras afiadas, não de um leão, que seria até talvez menos danoso, um leão de verdade, mas de Satanás, que é muito mais perigoso e que foi metaforicamente chamado de leão. E agora? Ali está o crente caído, não guardou a própria alma, como se diz hoje, quase uma gíria, vacilou. Primeira coisa é reconhecer a própria situação e querer ajuda. Querer ajuda. Reconhecer que está naquele ponto. E uma vez desejoso de recuperar a sua saúde espiritual, eu sugeriria duas atitudes. Primeiro, com relação aos irmãos, a chegar-se aos irmãos. É um segredo valioso para alguém que está reconhecidamente frio espiritualmente, fraco na fé, se achegar para os irmãos. Da própria igreja, em primeiro plano, irmãos em Cristo de uma maneira geral, mas eu concentro mesmo na ideia de uma convivência que é normal, é natural, uma convivência frequente com os irmãos da própria igreja. Achegar-se a eles. Salmo 119, versículo 63. Diz assim, Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Valorizando o companheirismo de quem tem a mesma fé, de quem guarda os mandamentos de Deus, valorizando essa companhia. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim, Provérbios 13 e 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Jogando o foco em cima da primeira parte, vá buscar a companhia de alguém que está bem na sua vida cristã, de um sábio nesse sentido. Vá procurar boa companhia, está perto de quem pode realmente lhe ajudar, pessoas que estão guardando a própria alma, estão pelo menos até aquele ponto, naquela fase da vida, estão guardando corretamente a própria alma. Tiago capítulo 5, versículo 16,
Diz assim, Tiago 5:16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Curioso é que eu fui estudar um pouquinho mais fundo e vi que a palavra pecados aqui não é a palavra normalmente traduzida na Bíblia para pecado, a palavra grega é uma outra que significa queda, deslize, e obviamente no sentido figurado também, metaforicamente, pecado. Não está mal traduzido o texto, mas é curioso notar que é uma palavra um pouco mais amena do que pecado, e um pouco mais abrangente. Fala de uma queda, de um deslize, de um erro, de uma situação de descuido. Então, fala com o outro, conversa com o outro, procura ajuda do outro. Acho que é uma fraqueza de uma igreja em que a ideia, quando um crente está fraco, não vigiou, caiu, é procurar o pastor, ou pastores, e somente o pastor ou pastores. É claro, vem à mente procurar o pastor. Claro que o pastor deve estar preparado para ajudar e aconselhar e tudo mais. Mas isso é pobreza de uma igreja que assim procede. A riqueza, nesse contexto aqui da igreja, será o irmão pensar assim: estou com uma igreja cheia de gente para me ajudar. O pastor é mais um. Tudo bem, ele pode até ter mais condições pela experiência, pelo estudo, pela própria função e chamada dele. Tudo bem, mas é mais um. A Miriam tem 50 membros. Eu tenho um pastor mais 48 para me ajudarem. Eu tenho 200 membros. Eu tenho um pastor ou pastores, 5 pastores. Então eu tenho 195 além dos 5 pastores. Esse é um pensamento rico na igreja. O que eu puder fazer para estimular a igreja a ter este pensamento e esta atitude, eu farei. Você está ruim, está frio, está precisando, não olhe só para o pastor, ele está às ordens, é óbvio, mas olhe para os outros também, pelo menos naqueles que podem lhe ajudar naquela experiência desagradável, naquela fase ruim ou difícil. É muito, muito, muito gostoso uma igreja em que uns ajudam uns aos outros. Eu gostaria de estimular isso. Se você anda meio fraco, de alguma forma, frio espiritualmente, decida, se esforce, se obrigue a ficar mais perto dos irmãos, talvez procurando uma conversa, talvez marcando uma conversa na casa dele, ou na sua, ou numa lanchonete, para bater um papo, eu não sei, mas que seja uma coisa proposital, da sua parte. Eu vou procurar ajuda, que eu não estou bem. O diabo vai lhe sussurrar o contrário. Tem nada a ver estar indo buscar ajuda, ninguém quer saber de ti, não. Tu és um desprezado. A igreja só quer saber de quem tem o que dá. Uma aula de escola dominical muito bonita, ou alguém que está muito forte espiritualmente, transmite alegria, transmite coisa boa, agradável, positiva. Tu com essa cara aí, e com essas reclamações da tua vida, vai, não, ninguém tem mais tempo para te ouvir, não, isso aqui já era. Cria jeito, está vendo que não tem lugar para ti, nesse tipo de igreja, coisa assim. É mentira. O diabo é o pai da mentira. É mentira. Não acredite nele. A Bíblia mostra o contrário, em que você, numa boa igreja, será amado, apoiado, amparado. Agora, se por acaso você disser assim, essa igreja aí
não tem nada para mim mesmo não, já tentei, já procurei, é assim mesmo. Saia da igreja, vá buscar uma outra igreja, nem tente consertar, vá buscar outra igreja, vá para a igreja onde você é amado, onde você é valorizado, por mais baixo que você esteja, por maior que tenham sido os rasgos que o leão fez nas suas costas, ou até mesmo no seu rosto, não importa. Procure uma igreja que lhe ama, na situação em que você está. Obviamente, esse amor inclui você ouvir do pastor, isso aqui, meu irmão, está errado neste ponto aqui, por mais que o irmão esteja sofrendo e tal, mas aqui tem um problema. E dê graças a Deus quando o irmão lhe disser isso, ou a irmã em Cristo lhe disser isso, não precisa ser nenhum pastor. Ok, você quer minha ajuda? Você quer o meu conselho? Você quer o meu amor? Você quer minha mão amiga? Pois lá vai. É assim. Eu acho que a sua situação, eu examino assim, isso está errado. Não, mas não tem não. Está errado, meu irmão. Já confessou a Deus isto? Então, quando eu digo que uma igreja rica ama os irmãos que estão necessitados e ampara esses irmãos, eu não estou dizendo só passar a mão na cabeça, no sentido negativo de não falar nos pecados dele, não falar nas coisas que doem nele, que já está tão machucado, coitado. Obviamente você vai fazer isso com jeito, pedindo a Deus sabedoria, mas o amor cristão inclui dizer verdades. E como nós precisamos da verdade uns para os outros, desse tipo de ajuda, uma ajuda viril, uma ajuda forte, consistente, não uma coisa água com açúcar, não vai lhe ajudar em coisa nenhuma. Então, reconhecer que está numa situação ruim, querer ajuda, primeira sugestão, com relação aos irmãos, já coloquei. Segunda, com relação a Deus. Com relação a Deus. Na inauguração do templo de Salomão, um templo magnífico que Salomão fez em Jerusalém, vários capítulos de 2 Crônicas é dedicado para esta inauguração, o que aconteceu lá, a oração de Salomão e tudo, algo muito bonito. Mas lá Deus indica um rumo para se o povo lá caísse, viesse a se afastar dele, se não tivesse guardado a alma, usando nossa expressão aqui, o próprio Deus apontou um rumo que eu quero compartilhar com vocês. 2 Crônicas capítulo 7, versículos 13 e 14. 2 Crônicas 7, 13 e 14, diz assim: se eu cerrar os céus, Deus falando, com voz dele mesmo, apareceu a Salomão ali, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, obviamente por causa de algum pecado que o povo cometeu, se o meu povo que se chama pelo meu nome, tem até um hino com essa letra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que caminho espetacular que Deus aponta para alguém que reconhece que pecou e que não guardou a própria alma. Primeiro, humilhar-se, reconhecer os erros, confessar o orgulho envolvido em todo esse processo, vaidade, o egocentrismo, os próprios pecados, óbvio, mas se humilhando diante de Deus, não escondendo nada. Primeiro, porque não adianta, porque Ele sabe tudo. Mas não é só por isso.
É porque Ele quer essa atitude de coração. Não é abrir tudo diante de Deus só pelo fato de que não adianta. Não, não. Mas é porque eu tenho prazer de chegar e dizer: Senhor, olha, estou com os defeitos tais e tais, eu não estou no jeito, está ruim, não estou bem. E abre e se humilha e diz mesmo: tenho sido orgulhoso, vaidoso. Abre. Segundo, buscar a Deus em oração, como ele diz: orar e me buscar. Aliás, olha o recurso da oração, é muito espetacular. Novamente, oração aqui sendo ordenada como uma providência. Antes de cair, orar. Enquanto resiste ou cai, orar. Depois de cair, orar. Orar, orar e orar. Nessa questão de vigiar. Antes, durante e depois, ore. Por mais providências que você tome, providências inteligentes, providências sábias, providências de cuidado, para você não se envolver com as tentações, ou pelo menos arranjar um binóculo, um zoom enorme para você ver bem longe. Tomou 1000 providências, ótimo, muito bom, mas não esqueça de orar. Aí vem o terceiro caminho que Deus sugere aqui: converter-se dos maus caminhos. Não adianta se humilhar, não adianta orar e depois continuar tudo igual. Senhor, eu sou orgulhoso mesmo, me ajuda nesse orgulho aí. Reconhece, se esvazia diante de Deus, ora diante de Deus. Depois de dia seguinte, aí, tudo de novo. Aí alguém falou mal com ele, já está com raiva de novo, porque ninguém fala comigo assim. Aí vem orgulho, tudo de novo. Peraí, não vai tomar providência não? Não vai tomar uma atitude para resolver esse problema que você humildemente reconheceu diante de Deus? Eu gosto do versículo lá no Salmo 119, porque aponta exatamente para uma situação dessa. Se quiser eu posso ir lá só, porque até já cheguei lá. Salmo 119, 59, que diz assim: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Teus testemunhos significa tuas verdades, tua palavra, teus princípios. Então é curioso que ele considera os seus caminhos. Você está viajando. Eu acho que a estrada não é essa, mas talvez seja. Então, estou desconfiado. Então você para e considera o seu caminho. Aí passa alguém, você chama: rapaz, está no lugar, tá, é isso mesmo, é aqui mesmo. Muito obrigado, toca para frente. Não. O senhor está perdido, está errado. Lembra que passou ali um cruzamento ali, o senhor tomou o lugar errado. O que a pessoa faz? Volta e vai procurar o caminho certo. Então, se o salmista aqui voltou os passos dele para os caminhos de Deus, é porque estava no caminho errado. Do contrário, não precisava mudar de rumo. Então observe que só considerar os caminhos não adianta. Tem que dar meia volta no carro, voltar para onde ele errou e começar tudo de novo, do ponto para frente. As duas coisas precisam. Então, converter-se dos maus caminhos, do erro que você, os erros que você cometeu para chegar naquele ponto. Esse converter significa mudar de rumo, tomar um outro rumo. Literalmente isto. Irmãos, falta tratar de um ponto crucial aqui neste assunto, é que o crente, além de ele tomar as providências dele, como eu falei até aqui, você não cuidou da alma, não vigiou, caiu, está fraco, está frio, que providências você tomar?
procure os seus irmãos, se aconchegue na sua igreja e corra para Deus para orar, reconhecer, pedir ajuda. Providências para Ele tomar. Mas antes de encerrar, eu quero tocar num ponto muito importante. É o que é que nós vamos fazer com este irmão. Porque eu falei do ponto de vista do irmão que está fraco. Mas e nós? Quando eu digo nós, é o restante da igreja. Os irmãos que vão ser solicitados, vão ser procurados pedindo ajuda. Ele não está sozinho, ele tem uma igreja, o Pereira deveria ter, como eu falei, cheia de irmãos para ajudar. Então, rapidamente, eu gostaria de ver agora pelo outro lado. Como é que você vai tratar com alguém que está pedindo ajuda? Ou até mesmo antes de pedir ajuda, se você perceber que ele está precisando de ajuda. Quero ler 3 passagens. Primeiro, Tessalonicenses 15 e 14, não precisa ir lá, porque eu já vou ler aqui, são 3 palavras, 3 palavras na primeira frase e mais 3 na segunda. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Então, agora é a atitude de alguém que não está desanimado, que não está fraco, alguém que está bem, e em condições de ajudar o outro que está ruim. Consoleis os desanimados. Você sabe qual é a palavra no grego, traduzida aqui por desanimado? Ela é uma junção de 2 palavras. Oligopsichos, que significa, oligo é pequeno, e psichos é alma, o espírito. É alguém que está com o espírito pequeno. A língua grega tem essas coisas curiosas, ela junta 2 palavras para significar uma terceira. Aliás, toda língua tem isto. Mas, quando nós vemos isso no contexto de vida cristã, é muito interessante. Consoleis os que estão de alma pequena, que significa desalentado, acovardado, amedrontado, apequenado com seus problemas. Quando encontrar alguém assim, console. Ampareis os fracos. E a soma desses 2 dá uma ideia muito forte. Além de consolar com palavras, a pessoa ampara, no sentido de ajudar naquilo que for preciso. Eu acho que não apenas com palavras que são excelente ajuda, um grande amparo, claro, mas além disto, algum tipo de providência, se for o caso, para amparar. A ideia de alguma coisa caindo em você, segura, ampara o outro. É bonita a imagem. Alguém que está já vacilante, e você segura ali, segura o fraco, ampara. Romanos 15, 1. Não vou até lá também, mas diz para nós, cada um deve suportar as debilidades dos fracos. Suportar é carregar um peso, algo desagradável, que exige esforço. Eu não creio que alguém goste de pegar um saco de cimento, colocar nas costas e levar lá para um outro lugar. Faz porque é um jeito, é necessário, mas talvez gostar de ajudar alguém ao fazer aquilo, ou gosta porque você está trabalhando na sua reformazinha na sua casa, por esse motivo. Mas o peso em si de colocar, arriscando pegar um travamento na coluna, e dores, e não aguentar direito, levar uma queda com o saco em cima, não é agradável. Levar um peso não é uma coisa agradável. Mas aqui diz: suportar as debilidades do fraco. E suportar é literalmente carregar um peso. É isso aí. Carrega o peso do irmão, o que está fraco. E Romanos 14, 1. Vamos ler. Romanos 14 e 1. Acolhei ao que é débil na fé. A passagem continua, não, porém, para discutir opiniões, mas eu quero ficar
nessa primeira parte. Acolher, eu fui ler a palavra lá, tomar pela mão, tomar como companheiro, estou lendo aqui, é do dicionário grego, tomar pela mão, tomar como companheiro, conceder acesso ao coração, acolher uma amizade, coisas lindas, descritas aqui para traduzir ou explicar este verbo acolher, uma maneira belíssima de ajudar alguém que está com a fé atacada, alguém que está vacilante, instável, já caindo ou caído. Eu vou ler de novo. Tomar pela mão, tomar como companheiro, conceder acesso ao coração, acolher em amizade. Muito bonito isto. Devemos fazer isto. E nós, infelizmente, falhamos muito nessas obrigações cristãs. Muitas vezes nem percebemos quando alguém está necessitado ou sofrendo, ou carente. Muitas vezes desligados, sem maldade mesmo, mas com tanta obrigação, tanto problema que cada um tem mesmo, família, negócio, trabalho, saúde, tanta coisa. Nossa vidinha, nossos afazeres, o nosso egocentrismo. Tudo isso é muito, se acumulam essas coisas em nós, a ponto de não nos deixar muito atentos para as necessidades dos outros. Não é tão difícil, quando se quer olhar para o irmão com um olhar diferente, dizer, eu vou ficar atento para os que dão algum sinal de sofrimento, de estar em queda ou já caiu, eu vou ficar atento. Só essa decisão sua, pode olhar, já vai mudar a maneira de você ver e vai lhe dar mais habilidade de enxergar, como se você tivesse botado uns óculos, para você enxergar mais as carências e as debilidades dos outros. Aproxime-se, ofereça ajuda. Muitos não querem, é comum isto, infelizmente é comum, não quer ajuda, não reconhece. Pelo menos você tentou, você se aproximou, ore por aquele irmão ou aquela irmã, mas você está tranquilo de que você tentou ajudar. Agora, trágico mesmo, pior ainda é quando, além de não notarmos a diferença, não oferecermos ajuda, é quando ainda há crítica, muitas vezes uma crítica não construtiva, um julgamento mal feito, porque é fácil nos envolvermos com irmãos que estão firmes na fé, são positivos, passam coisas boas, é fácil, boa conversa, às vezes até um conselho mesmo muito saudável, é gostoso, mas já não é tão agradável se aproximar de quem não está bem, de quem não tem uma conversa tão interessante, que é meio para baixo, talvez meio pessimista, fala muito em doença, ou em problemas. Aí talvez a tendência seja e pior é que aí quando vem ainda de cima um certo julgamento, comentários sobre o irmão ou a irmã, se afasta daquele irmão que é meio esquisito, ou sumido, ou meio agressivo, ou diferente, alguma coisa assim. E eu pergunto, cadê o amor? Cadê o amor? O amor de verdade oferece apoio fraterno. Se é agradável ou não. E acaba sendo agradável à alma, fazer o bem a quem precisa. E esse apoio inclui suportar as debilidades dos fracos. Se nós temos de suportar, nós temos de permitir que fique ao lado. Como é que eu vou suportar um peso, se eu quero distância daquele peso? É uma contradição em si mesmo, tem sentido. Então, se eu vou suportar alguém que está coladinho comigo, perto de mim, pelo menos que eu estou me expondo a estar perto da pessoa quando necessário, e você participa de certa forma da situação dele ou dela,
Porque quem não guardou bem a alma, irmão, irmã, está sendo atacado, precisa muito de ajuda, precisa do seu amor. E é bom lembrar que você hoje é o forte e ele é o fraco. Você hoje é o que está todo inteirinho, que guardou bem a sua alma, viu o inimigo chegando, conseguiu fugir dele, como a Bíblia diz, ele fugirá, resiste a ele, ele fugirá de vós. Está tudo bem com você, e o outro está na pior. Pois é. Aquele que pensa está em pé. 1 Coríntios 10 e 12, eu quero encerrar com esta passagem. 1 Coríntios 10 e 12. Um segredo valiosíssimo de vida cristã aqui. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amanhã você pode ser o tal que está com as costas todas arranhadas das garras do leão. É você que está no chão, ou numa rede, ou no leito de hospital, ou nas barras de um tribunal. Tudo muda. É você que está dominado por uma paixão ilícita, ou por uma mulher, ou por um homem, ou pelo dinheiro, ou por uma posição. É você que, sem perceber, está se deixando corromper lá na sua função pública, num país corrupto como este, e que praticamente o normal é se deixar corromper, e você, quando vê, está enlaçado. Pensava que estava tudo bem, aí vem um colega de mesa e diz assim: vou lhe denunciar. Colega de quadrilha. Aquele que pensa está em pé, veja, não caia. Não pense que você está fora de perigo, mesmo guardando a sua alma, mesmo atento, porque Deus vai permitir que o diabo lhe tente e lhe ataque. Deus permitiu a Jó, ao contrário, a Satanás para fazer isso com Jó. Deus permitiu. Ele permite, ele testa a sua fé, a sua vontade de resistir, o quanto você valoriza a saúde espiritual da sua própria alma. Tudo isto será posto em xeque, no estalar de dedos, se quando Deus decidir. Então veja para o outro irmão que hoje está numa situação dessa e você felizmente não está, veja com misericórdia, porque não se sabe o dia de amanhã. Em suma, eu quero encerrar mesmo. Seja um ligadíssimo visitante, vigilante da própria alma, um Gregório, sempre orando por proteção, sempre procurando sobriedade, serenidade de espírito, para estar cada vez mais atento. Uma vez caindo, ou ameaçando cair, procure os irmãos da igreja e corra a Deus pedindo proteção. E quanto aos que estão bem, por enquanto, pelo menos, cuide do que está ferido, cuide com muito amor. Gente, isso é vida cristã em altíssimo nível de excelência. Quando se fala assim: a igreja do pastor fulano tem tido sucesso? Pai, tu não sabe não? Não, tinha 200 membros há 2 anos, hoje tem 1000. Que sucesso! Será? Pode ser sim. Mas o problema é quando nós temos como parâmetro quase que exclusivamente esse tipo de dado. Cresceu, sucesso. Mas ninguém ouve falar. A igreja do fulano é um sucesso? Rapaz,
cresceu não, até perdeu gente. Ih, rapaz, perdeu, tinha 80 mesmo, agora só tem 63. Que coisa. Mas perdeu por motivos outros. Mas uma igreja tão amorosa. Você sabe o que essa igreja fez por um irmão? Isso. Você sabe o que essa igreja fez quando outro irmão, assim. Sabe o que ela fez assim? Que coisa linda. Isso é sucesso. Talvez mais valioso, mais nobre do que o outro de crescimento, sem desvalorizar um sucesso de um crescimento saudável. Então eu gostaria muito que a Igreja Batista Luz do Mundo fosse extremamente bem sucedida, uma igreja de alto sucesso nisto. Primeiro, em que cada membro dela guarde a sua própria alma com muita responsabilidade e seriedade e ore constantemente a Deus. Segundo, quando vê um irmão que, coitado, não guardou, não conseguiu resistir, está no chão ou caindo, ajude mesmo com muito amor. Que Deus nos abençoe na prática disto, porque é muito bem sucedido a igreja que de fato age assim. Você que não tem Cristo no coração, porventura esteja ouvindo essa pregação, falei pouco da salvação pela fé em Cristo. O nosso contexto aqui era realmente de me dirigir a pessoas nesse sentido de um cuidado espiritual, mas saiba uma coisa: o diabo é inimigo daqueles que são de Cristo. Então, quando fala aqui que um leão está ao redor, procurando alguém para devorar, está falando de um servo de Cristo, que foi arrancado das garras do diabo. Então, quer dizer que o diabo não é inimigo de quem não é salvo em Cristo, não. Num certo sentido, ele não quer o bem daquela pessoa, que ele não quer o bem de ninguém, só dele próprio. Mas inimigo não, ele é o dono daquela pessoa. Aquela pessoa é escrava dele, isso é que a Bíblia ensina. Então só tem sentido dizer: cuidado com os ataques do diabo, corra para Deus, peça ajuda aos irmãos, quando é alguém que está envolvido dentro de uma igreja cristã, em que as escrituras são levadas a sério, alguém que passou por um processo de conversão, de fato, e que tem o ódio do diabo contra ela, porque aquela pessoa foi arrancada das garras dele pelo Pai Celeste e transportada para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus Cristo. Então, a você que ainda não teve ainda esse privilégio de passar por uma conversão, pense nisto, para que de fato você seja amparada por Deus como um filho de Deus em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude em cada coisa que foi dita aqui. Em nome de Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém.